Mais uma vez estamos a dar continuidade ao que eu posso até chamar de série Entendendo Gênesis. Eu peço desculpa aos amados irmãos porque muitas vezes fico suando o nariz ou realizando algo que venha a demonstrar que eu estou com a gripe forte. Porém, isso não é motivo de pararmos. Vamos dar continuidade. Pois bem, meus amados, partindo do princípio, vou começar agora a expor o que eu comecei desde os primeiros vídeos. E os irmãos, vocês leiam as escrituras e retenha o que for bom. E que o Espírito do Pai ele possa abrir cada vez mais o nosso entendimento para entendermos o que de fato significa toda essa história, a qual o homem foi imposta pelo Criador. Quando eu digo imposta pelo Criador, porque Ele criou todas as coisas. Ele nos fez e nos criou a sua imagem e semelhança, como está escrito. E eu creio no que está escrito. Então, partindo da criação dos céus e da terra, como está escrito no livro de Gênesis, primeiro capítulo, que diz: no princípio criou Yahweh os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o espírito de Yahweh pairava por sobre as águas. Disse Yahweh: haja luz, e houve luz. E viu Yahweh que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Yahweh a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Então, se os amados irmãos continuar lendo a criação dos céus e da terra, chegará o momento onde, após ter criado quase tudo, também disse Yahweh, dando continuidade aqui no capítulo 26. Yahweh, o Criador dos céus e da terra, que fez o universo, as galáxias e tudo que existe, foi feito por intermédio dele. E como diz no livro de João, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Também disse Yahweh, o Criador: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Yahweh, pois o homem à sua imagem, a imagem de Yahweh o criou, homem e mulher os criou. E Yahweh os abençoou e lhe disse: sedes fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse o Criador, Yahweh, ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento.
Isso vos será para mantimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. Podemos ver claramente que o Pai, após ter criado todas as coisas, sujeitou-a ao homem, colocou o homem no centro de sua criação, para dominar, para sujeitar. E assim tem sido até os nossos dias. E deu uma ordem direta tanto ao homem como à mulher. Primeiro se deu essa ordem a Adão. E creio que Adão, consequentemente, repassou essa ordem a Eva, sua esposa. Dando continuidade à leitura, a partir do capítulo 2, assim pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Ialro terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Ialro o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados. Quando Ialro, o Criador, os criou, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque Ialro, o Criador, não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou Ialro, o Criador, ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, dando continuidade, aqui no capítulo 2 agora mostra como foi criado o homem. E se os amados ler um pouco adiante, no capítulo 2 e o verso 15, diz o seguinte: Tomou, pois, Ialro, o Criador, ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Ialro lhe deu esta ordem: é chegada a hora de prestarmos bastante atenção no que está escrito. E Ialro, o Criador, lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora é o X da questão, meus amados, do assunto que eu venho abordando, quando ele diz: certamente no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Porém, se os amados perceberem, o homem passou a morrer depois de determinado tempo. Se não me falha a memória, Adão morreu com 930 anos. E antes disso, morreu Abel, assassinado por seu irmão Caim. Porém, a morte já passou a reinar depois do ato da desobediência
que o homem realizou no jardim. A morte é consequência do ato realizado por nossos pais, Adão e Eva. E como isso se deu? Tendo o Senhor, o Criador, me perdoe, meus amados irmãos, o Senhor é Baal. Tendo o Criador dos céus e da terra formado o homem, a sua imagem e semelhança, na santificação e perfeição, como está escrito em Eclesiastes, eis que o Criador fez o homem reto, porém ele se enveredou por vários caminhos, se enveredou na astúcia de Rassatã. A palavra de Yahweh diz claramente: no dia que comerdes, certamente morrerás. Se os irmãos analisar, depois que eles comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles ainda continuam vivos fisicamente, chegamos a uma conclusão lógica e certa. Porém, o Criador que não mente e nem sua palavra dando uma ordem expressa e direta para os nossos pais, Adão e Eva, dizendo o seguinte, que no dia, ele não está dizendo daqui a 900 anos, nem daqui a 1000 anos, ele está dizendo no dia em que comerdes, certamente morrerás. Justamente o que acontece se dermos sequência na leitura e chegarmos ao capítulo 3, onde a mulher cobiça do fruto da árvore, toca no fruto, come e dá ao seu marido. Então, a partir desse dia é que eles morreram. Mas como, meu irmão, que eles morreram, que eles continuaram vivos? Irmão, as escrituras se entendem espiritualmente. Esquecemos o físico. O físico é sombra do que é espiritual. Eles morreram espiritualmente. A morte física é uma consequência da morte espiritual. Por quê? A morte só passou a reinar, a morte física e toda essa, como eu posso dizer, toda essa desgraça que abraçou o homem só passou a existir depois da morte física, depois da morte espiritual. Consequência da desobediência. Isso é fato, está aqui escrito. Só é darmos sequência no capítulo 13 e assim faremos. O Criador, a desobediência da palavra do Criador, ela ressalta muitas consequências, ela abrange muitas consequências que nós vamos, através dos escritos, não da minha palavra nem da minha filosofia, mas através do escrito expor. O tempo já está se esgotando e nós temos que novamente parar o vídeo para darmos sequência. Eu peço aos amados irmãos que acompanhem, porque um leque irá se abrir. Um abraço a todos.